Podemos iniciar? Está ligado? Ok. Podemos começar agora? Boa noite, tá bom? Boa noite, irmãos. Boa noite a vocês que estão assistindo online. Que Deus abençoe nosso culto esta noite. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias a Salmo 95. Salmo 95, o chamado à adoração. Deus nos chama a adorar a Ele mais uma vez esse dia do Senhor. E Ele diz para nós: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A congregação pode ficar de pé. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém.
Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar agora em resposta à saudação de Deus, Salmo 124, página 43, no Inário, Salmo 124. Grita sempre todo Israel, se o Senhor não fosse tão fiel, se o Senhor não fosse protetor, quando entrou o duro invasor, teríamos morrido no furor. Águas correntes em seu fulminar teriam nos coberto com pesar, mas Deus ouviu a nossa oração e nos mostrou a sua compaixão. Bendito seja o Deus da salvação. Como um pássaro que escapou do caçador, o laço se quebrou. Assim fugimos do perseguidor. Nosso socorro vem do Criador, que tudo vê, seu nome é Senhor. Podem sentar. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nosso culto e também vamos lembrar em nossa oração Pastor Pereira, da igreja de São José da Coroa Grande, que está sofrendo com doença. Não sabemos se é Covid ou se é gripe, mas vamos lembrar nosso amado irmão, o amado pastor Pereira, em nossa oração. Também vamos lembrar dois irmãos da igreja de Epicep que perderam seus pais, irmão Cid e irmão Alexandre. Vamos lembrar as famílias também. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai celestial, pela segunda vez neste teu dia nos reunimos para louvar o teu santo nome, para cantar juntos, para ouvir a tua voz falando conosco por meio da tua palavra, a leitura da palavra e a pregação da palavra. Senhor, nós te agradecemos que temos essa oportunidade. Mas, Senhor, nós sabemos que todos nós não estamos aqui, não podemos estar aqui, por causa desse lockdown, por causa dessa situação que nós nos encontramos. Senhor, nós pedimos o fim dessa situação. E nós pedimos, Senhor, a tua presença com o teu povo. E também dá sabedoria aos nossos líderes, ao governador, aos políticos e aos representantes. Senhor, nós sabemos que todos os nossos líderes precisam de ti. Infelizmente, muitos de nossos líderes não entendem isso. Então, Senhor, nós rogamos a tua operação entre os líderes de nosso estado, nosso país, para que decisões certas, sábias possam ser tomadas, para que tua igreja possa voltar à vida normal,
aos cultos normais, às reuniões normais. Senhor, nos ajuda agora, enquanto nós estamos sentindo falta, a orar com todo o nosso coração a esse fim. E também a reconhecer onde nós muitas vezes desprezamos no passado essa comunhão dos santos, não prezamos como deveríamos, mas agora estamos sentindo falta. E, Senhor, isso é uma coisa boa. E te agradecemos por essa oportunidade, porque nós sabemos que Tua mão está presente nisso também. Senhor, nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda a viver a vida santa diante de Ti, qualquer seja a situação. E nos ajuda a servir a Ti com nossas obras, nossas bocas, nossos pensamentos, tudo que nós fazemos, para viver como nós ouvimos na semana passada, viver como o sal da terra e a luz do mundo. Senhor, nós também temos irmãos que estão sofrendo, que estão experimentando as realidades dessa vida. Nós pedimos, Senhor, seja com nossos irmãos Cid e Alexandre e suas famílias, nossos irmãos da Igreja Reformada de Epicep. Eles perderam seus pais e nós sabemos que a morte é o último inimigo. Nós sabemos que não é natural. Para nós, como cristãos, não é algo que nós precisamos ter medo, mas marca a transferência a uma nova vida, a vida eterna. Mas nós sabemos que ainda assim há luto em tudo isso, e nós choramos, e é bom fazer isso, porque nós sabemos que a morte é o resultado da queda no pecado. Então, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre esses irmãos, a Tua presença com as famílias, o Teu consolo e também o Teu conforto. Também, Senhor, nós pedimos a bênção sobre nosso irmão Pastor Pereira, São José, e ele está sofrendo de uma doença, e nós rogamos a bênção sobre o tratamento que ele está recebendo e a Tua presença, porque nós sabemos que a vida e a saúde de todos nós está nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, na Tua vontade, e nós também lembramos nosso irmão diante do Teu trono, e nós sabemos, confiamos que Tu possas curar nosso irmão e levar a ele a voltar ao seu trabalho diário. Senhor, abençoa nosso culto, abençoa a leitura da palavra, a pregação da palavra, tudo que nós fazemos aqui. Abençoa o pregador que prega com fraqueza como ser humano, mas pregar a palavra de Deus, que essa pregação seja fiel conforme a Tua palavra. E também nós pedimos a Tua presença com os ouvintes, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e aplicar essa palavra em nossa vida, amar a Tua palavra, nos submeter a essa palavra, pensar e meditar nessa palavra, para que nós possamos viver uma vida mais e mais conforme a do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, em cujo nome nós oramos. Amém. Vamos continuar a série de sermões sobre o Sermão do Monte, e em conexão com o texto, nossa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, e vamos ler versículos 13 a 19. Mateus 23, 13 a
19. E assim diz a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Vamos ler até versículo 28. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos cantar nossa resposta a essa leitura e vamos cantar o hino 13. Página 56 no Inário. Não conhece? Conhece? Todos juntos exaltemos ao bom Pai Celestial. Grande é sua paciência, seu amor não tem igual. Aleluia, aleluia, proclamemos seu louvor. Ele, o Deus de eterna glória, nos ampara com fervor. Fortalece
Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez a Mateus, ao Evangelho de Mateus, a Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. E assim diz a palavra de Deus aqui: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação baseada nessa palavra de Deus. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, existem dois extremos nos quais os cristãos podem cair quando se trata de nosso relacionamento com a lei de Deus. De um lado, o legalista. Ele está focado na lei e sabe nada da graça de Deus. O legalista vê tudo através das lentes de faça isso e não faça aquilo. O legalista esquece que a lei não deve ser um fardo pesado para nós, porque somos salvos pela graça através da fé, e não por um regime rigoroso de observância da lei. Do outro lado fica o antinomiano. O antinomiano declara que é tudo uma questão de graça. A lei não tem nada a ver com o cristão. Afinal, não estamos não mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O antinomiano não quer ouvir a lei de Deus sendo lida, como fazemos todos os domingos de manhã, porque afinal a lei não significa nada para nós desde que Cristo veio. E obviamente não devemos ser legalistas e igualmente óbvio não devemos ser antinomianos. Mas a questão é, onde devemos estar? Qual é a nossa relação com a lei? Existe um equilíbrio entre esses dois extremos? E essa foi uma pergunta que o apóstolo Paulo enfrentou em seu ministério. Ele pregou a graça de Deus com tanta força que foi acusado de ser um antinomiano, de dizer que devemos pecar para que a graça seja abundante. Mas podemos ver claramente em nosso texto que o Senhor Jesus deve ter enfrentado perguntas semelhantes durante seu ministério. O povo judeu estava acostumado a viver sob a autoridade da lei. Os mestres, os escribas, os fariseus, eles eram especialistas da lei. Eles tinham todos os mandamentos categorizados, tinham listas numeradas dos mandamentos positivos, das proibições negativas da lei. Mas esse novo mestre era completamente diferente dos fariseus e dos escribas. E a principal diferença foi resumida nessa única palavra, a palavra autoridade. Os fariseus ensinariam citando outros grandes mestres do passado. Mas o Senhor Jesus mostrou nas suas palavras, em suas ações, que ele tinha autoridade em si. Ele ensinou com autoridade e ele mostrou que ele tinha essa autoridade em si mesmo sobre os espíritos malignos. Os professores da lei
apresentavam em suas lições, dizendo: o rabino fulano disse isso sobre esse mandamento, mas o rabino Beltrano disse aquilo. Mas o Senhor Jesus, 2 vezes em nosso texto, expõe com muita clareza a posição dele, quando ele disse: em verdade vos digo, e eu vos digo. É enfático o que ele está dizendo. O que ele diz, se o traduzirmos literalmente, é: amém, eu vos digo. E esse amém significa é verdadeiro e certo. Está além de qualquer dúvida. Aqui estava o mestre reivindicando autoridade absoluta em si mesmo e demonstrando por sua sabedoria, apoiando suas palavras com suas obras, que ele tinha essa autoridade na verdade. Portanto, a pergunta deve estar na mente das pessoas, dos ouvintes de Jesus: esse profeta veio para substituir a lei? Para abolir a lei? Ele veio para abolir a lei e nos dar um outro padrão? E em resposta, o Senhor Jesus diz: não, absolutamente não. Ele não veio para abolir a lei e os profetas, ele veio para cumpri-los. Seus seguidores, seus discípulos não deviam relaxar nem mesmo o menor dos mandamentos da lei, muito menos ensinar outros a fazer isso. O único meio de entrada ao reino dos céus é o caminho da justiça. A justiça que deveria, Jesus disse, exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, veremos primeiro o que significa que o Senhor Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. E segundo, como nós devemos viver à luz desse cumprimento. Primeiro de tudo, o cumprimento do Senhor Jesus. O que ele cumpriu? Ele disse que veio para cumprir a lei e os profetas. E quando nós pensamos na lei, nós podemos pensar nos 10 mandamentos, ou na lei cerimonial, na lei dos sacrifícios, do tabernáculo, do templo. Todas essas coisas nós podemos pensar na lei civil de Israel, do Antigo Testamento, a lei que Deus deu para governar a nação. Mas o Senhor Jesus não está limitando o seu cumprimento a nada daquilo que poderíamos chamar dessas subseções da lei, essas partes. Porque ele usa a frase, a lei e os profetas. Isso se refere a toda a revelação de Deus no Antigo Testamento, do começo ao fim. A lei não era apenas os mandamentos para os judeus, era toda a instrução de Deus. Nos livros de Moisés, que nós pensamos sobre os livros de Moisés como sendo a lei, mas inclui os livros de Moisés, os livros de história, os escritos, os livros de sabedoria, poesia, os livros que nós chamamos de profetas, os profetas grandes, os maiores e os profetas menores. Jesus veio para cumprir toda parte. Mas o que isso significa? Essa é uma pergunta que foi respondida de várias maneiras. E o melhor lugar para começarmos a descobrir o que Jesus quis dizer é primeiro explicar o que ele não quis dizer. Porque isso é perfeitamente claro. Porque ele diz isso diretamente em nosso texto. O que quer que esse cumprimento signifique? Não significa abolição da lei. E claramente a lei e os profetas ainda têm um papel importante a desempenhar na vida do crente do Novo Testamento. A vida de Cristo significa que mantemos um relacionamento diferente com a lei e os profetas do que nossos antepassados da Antiga Aliança. Não que o Antigo Testamento não tenha mais um propósito ou mais um significado para nós.
Mas Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. E a primeira parte desse cumprimento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Nós podemos ver no Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos, que é verdade. Várias vezes Mateus conta uma história e depois ele resume em palavras como: para que isso aconteceu, para que o que foi dito pelo profeta Isaías ou outro profeta possa ser realizado, ou algo assim. Toda a previsão dos profetas, seja nos Salmos, como nós podemos pensar em Salmo 22, por exemplo, que fala claramente sobre o sofrimento de Cristo, ou as profecias de Isaías, que falam sobre o servo sofredor que viria, ou mesmo as profecias de Balaão, profecias de Jacó. Todas essas profecias encontrariam seu cumprimento final em Cristo. Mas o cumprimento de Cristo vai além disso também. Existem esses tipos e sombras do Antigo Testamento que ele cumpre também. Todo o Antigo Testamento aponta para ele. Isso dá uma nova profundidade a essas histórias. As histórias, por exemplo, as histórias de homens como José, que era um tipo de Cristo. Os juízes, até homens como Sansão, os profetas, como Samuel. Todos eles, em suas vidas, em seus ministérios, apontaram para Cristo. E nesse caso, o cumprimento de que o Senhor Jesus está falando se aprofunda até mais. Ele preenche o significado dessas passagens. Portanto, quando nós lemos à luz da vida, a inclinação, o trabalho, o ministério de Cristo, nós ganhamos muito mais compreensão que nossos antepassados na fé poderiam ter tido antes da vinda de Cristo. Mas então ele também veio para cumprir as cerimônias da lei. E essas cerimônias apontavam para Cristo. As cerimônias que não seriam mais necessárias uma vez que fossem cumpridas. O tabernáculo e o templo não seriam mais necessários, porque o Verbo se tornara carne e habitou entre nós. E agora a glória de Deus não está confinado a um local físico, mas a habitação de Deus está com os homens. E a igreja espalhada por todo o mundo tornou-se o templo do Espírito Santo. E todos nós somos templos do Espírito Santo. Os sacrifícios expiatórios da antiga aliança seriam abolidos, porque aquele a quem esses sacrifícios apontavam, aquele que tornou esses sacrifícios eficazes em primeiro lugar, ele havia chegado. Nós podemos ler sobre esse aspecto do cumprimento da lei por Cristo na carta aos Hebreus, especialmente. Ele seria o maior, o último sumo sacerdote. Ele seria o sacrifício perfeito e final de expiação. E também ele seria o templo. Todos esses equipamentos da antiga aliança terminariam por causa do ministério do Senhor Jesus Cristo. E de maneira semelhante, as leis que se destinavam especialmente a separar o povo de Israel dos gentios e a simbolizar essa separação, essas leis também não seriam necessárias, não mais, uma vez que Cristo as cumprisse. Em seu ministério, através da sua morte na cruz, ele derrubou o muro divisor que existia entre os judeus e os gentios. Então essa distinção agora não significa mais nada. Agora que o Senhor Jesus havia feito um novo homem no lugar dos dois.
um povo unido. E a carta de Paulo aos Gálatas é sobre esse aspecto do cumprimento da lei por Cristo. E na seção do Sermão do Monte, que segue o nosso texto, Jesus nos mostra outro aspecto desse cumprimento. Porque em seu ensinamento, que vamos ouvir, se Deus quiser, nas semanas que vem, ele extrai todas as implicações da lei. Ele mostra em termos inequívocos, que já era aparente na lei do Antigo Testamento, que a manutenção da lei não é apenas uma questão de aspectos externos, mas é uma questão do coração. Não se trata apenas de fazer as coisas certas exteriormente, do lado de fora, também tem a ver com nossa motivação, o que nos leva a querer fazer certas coisas. E não se trata apenas de obediência externa, trata-se de nossos próprios desejos, pensamentos, nossas atitudes. No outro aspecto, o cumprimento da lei por Cristo pode ser visto em passagens como Mateus 3,15. Mateus 3,15 nós vemos o Senhor Jesus se submetendo ao batismo por João, porque nós lemos daquele versículo: assim nos convém cumprir toda a justiça. E o apóstolo Paulo refere-se a esse tipo de cumprimento em Gálatas 4 e 5, onde ele diz: vindo porém na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele estava sujeito à lei desde o nascimento. E nós lemos sobre isso nos evangelhos: circuncidado no 8º dia, apresentado no templo conforme a lei, participando das festas e cerimônias, adorando no templo, obedecendo aos mandamentos de Deus por toda a vida. E ele cumpriu a lei desta maneira, diferente de qualquer ser humano que já havia chegado antes, cumprindo a lei perfeitamente, sendo perfeitamente obediente e fiel ao seu Pai Celestial. A obediência de Jesus era obediência externa, que estava enraizada na pureza interior. Todo pensamento, todo desejo, toda inclinação era para a glória do seu Pai. Hebreus 5, versículos 8 a 10 diz: embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora ele cumpre a lei na vida do seu povo através da obra do Espírito Santo. Ele nos permitiu obedecer à lei, exatamente como Jeremias profetizou em Jeremias 31, quando o Senhor declarou: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E agora, irmãos, eu já falei sobre muitos aspectos disso, mas o que Cristo fez é imenso, e significa muito, significa tudo realmente para nós. Mas o que tudo isso significa? É que a lei é muito mais significativa para nós do que para nossos antepassados na fé, como eu já disse, que viveram antes da encarnação do nosso Senhor e Salvador. E não, com certeza, não significa menos. Então o que o Senhor Jesus diz aqui é que não existe uma falta de conexão, uma desconexão radical entre o ministério dele e o que havia acontecido antes. Seu trabalho significou um desenvolvimento incrível,
mas foi um desenvolvimento que continuou a obra de Deus. Deus não muda. E o que Ele exige do seu povo não muda. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A justiça que Deus exige para aqueles que fazem parte do seu reino. O Senhor Jesus disse que nossa justiça deve superar a justiça dos escribas e dos fariseus. E se isso não acontecer, simplesmente não seremos bem-vindos, acolhidos em seu reino. E para entender o que isso significa, precisamos examinar como o Senhor Jesus descreveu a suposta justiça, assim chamada justiça dos escribas e fariseus, em outros momentos do seu ministério, especialmente como nós lemos em Mateus 23. Se você observar o que Jesus disse sobre os fariseus nesse capítulo, vai ver que o foco principal é a hipocrisia. É a hipocrisia dos escribas, dos fariseus, que o Senhor Jesus não suportava. Não foi o fato de que eles estavam preocupados com a manutenção, guardando a lei. Ele disse ao povo que os escribas e os fariseus sentam-se no assento de Moisés. Assim, fazem e observam o que eles dizem. Ele não lhes disse que eles deveriam parar de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Jesus nunca disse isso, não. Mas veja o que ele acrescenta: faça e observe o que eles dizem, mas não as obras que eles fazem. Pois eles pregam, mas eles não praticam. Os fariseus colocavam cargas pesadas nas costas do povo, mas nunca carregavam essas cargas eles mesmos. O que eles fizeram para ser vistos pelos outros. Eles fizeram de sua obediência uma coisa vistosa, para que pudessem ser notados, elogiados. Eles disseram todas as coisas certas, mas não apoiaram o que disseram por meio das suas ações. Eles deram os dízimos com muito cuidado, até suas ervas, mas negligenciaram as questões mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas Jesus não diz que eles não deveriam ter se preocupado tanto com o dízimo. Ele nunca diz isso, não. O que ele diz é: isso vocês deveriam ter feito, sem negligenciar as outras coisas. Então, ele não lança os grandes princípios da lei contra as coisas que são menores. Ele diz que elas devem ir juntas. Porque os fariseus pareciam bem do lado de fora, como túmulos caiados de branco, exteriormente bonitos, com xícaras e pratos lavados do lado de fora, mas não no interior. Dentro desses túmulos havia ossos de homens mortos. E dentro desses fariseus havia ganância, autoindulgência, egoísmo. Marcos 12, 38 a 40. O Senhor Jesus disse isso: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeias nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais fazem o quê? Os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Irmãos, o fato é que o que os fariseus estavam fazendo pode ter parecido difícil, estando tão preocupado com esses detalhes pequenos da lei. Mas eu vou fazer algumas perguntas para pensar nisso.
E vamos aplicar essas perguntas à nossa própria vida também. Porque pense nisso, o que é mais fácil? Dar o dízimo de hortelã? Ou fazer o que o Senhor Jesus disse em Miqueias 6:8? Fazer justiça, amar a bondade, andar humildemente diante do seu Deus. O grande problema dos fariseus era que eles não eram puros de coração. Eles não tinham o foco único na glória de Deus que deveriam ter. Eles tornaram a lei uma coisa administrável, concentrando-se na obediência externa aos mandamentos que eram realmente fáceis de cumprir. Porque a obediência a esses mandamentos era mensurável, qualificável ou quantificável. Então, enquanto isso, seus corações estavam cheios de ganância, enquanto estavam aproveitando as pessoas que deveriam servir. Seus grandes pecados eram o orgulho e a hipocrisia. E a menos que nossa justiça ultrapasse a justiça deles, não seremos acolhidos no reino de Deus. Em Hebreus 12 nós lemos: sem santidade ninguém verá a Deus. Isso significa que, ao contrário dos fariseus, precisamos praticar o que pregamos. O Senhor Jesus disse que se o amamos, guardaremos seus mandamentos. Os dois grandes mandamentos nós sabemos, são amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força, toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E mostrar esse amor a Deus e ao próximo, guardando os antigos mandamentos que nós ouvimos todo domingo. Como nós mostramos amor? Guardando os mandamentos. Precisamos lembrar que, embora as pessoas possam ser enganadas pela conformidade externa à lei, é fácil enganar pessoas. Deus conhece o coração. Nós podemos usar a máscara espiritual dos hipócritas e enganar as pessoas a vida total, até a nossa morte. Mas Deus não é enganado. E assim nossa justiça nunca pode ser como a dos fariseus. O que é mais fácil? Seguir a forma correta de adoração, fazer as coisas de uma certa maneira, porque acreditamos que esteja em conformidade com a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus, ou ter um coração que seja direcionado e focado na adoração em todas as partes da nossa vida. Novamente, nós precisamos fazer as duas coisas. Não negligenciar um lado pelo bem do outro. Nós precisamos nos preocupar com a pureza da nossa adoração, do nosso culto público. Mas também precisamos nos preocupar com a pureza da vida. E o que é mais fácil? Se preocupar com a sã doutrina? Aprendê-la e argumentar contra a falsa doutrina? Ou viver essa doutrina todo o tempo? O que é mais fácil? E novamente nós precisamos fazer as duas coisas. Não colocamos a doutrina em oposição ao nosso estilo da vida. As duas coisas têm que andar juntas. Não podemos ser pessoas preocupadas com a manutenção da pureza da doutrina, enquanto negligenciamos a aplicação dessa doutrina de maneira como nós relacionamos com Deus e com o próximo. Finalmente, o que é mais fácil? Participar nas atividades necessárias? Ir para os cultos nos domingos? Ou viver como um cristão zeloso em toda a área da vida? Nós sabemos, na igreja, se você aparecer nos cultos nos domingos,
Os oficiais não vão visitar para admoestar, porque você está presente. Mas apenas aparecer não é, nunca foi, nunca será suficiente. Você precisa aparecer, não há dúvida sobre isso. Não devemos negligenciar a reunião de nós mesmos, como diz o autor de Hebreus, em Hebreus 10. Mas ser cristão é uma questão do coração, que é a fonte da qual tudo na vida brota, surge. Não apenas de conformidade externa às expectativas das outras pessoas, se as vemos como as expectativas dessas pessoas ou as expectativas de Deus. É muito mais fácil, por exemplo, manter o dia do Senhor externamente, seguir as regras, mostrar ao mundo que estamos fazendo isso, do que realmente, sinceramente, chamar o dia do Senhor de deleite. E novamente, eu preciso enfatizar e destacar esse ponto. Não é uma questão de uma coisa ou a outra coisa. São as duas coisas que são necessárias. Então, quando nós imaginamos que a obediência a Deus é algo que pode ser medido, contado, quantificado, nós esquecemos que a obediência a Deus é abrangente e que nenhuma quantidade de obediência será suficiente. Nossa justiça não é melhor do que a dos escribas e fariseus. Quando pensamos, imaginamos erradamente que podemos fazer o mínimo possível, quando fazemos coisas para manter as aparências, quando não praticamos o que pregamos, quando nossa vida profissional no trabalho não combina com a vida na igreja, ou quando nossa vida familiar não se alinha com a doutrina que confessamos e talvez argumentamos, quando nossa preocupação com a pureza da adoração não se alinha com nossa preocupação com a pureza em toda a outra parte da nossa vida, quando estamos tão preocupados com a sã doutrina, mas não temos amor em nossos corações, quando a vida que vivemos a portas fechadas, não se alinha, não concorda com a fachada que mostramos às outras pessoas, nossa justiça é como a dos escribas e fariseus. Nós podemos estar todos caiados de branco, bonitos do lado de fora, mas aquela parede caiado de branco serve apenas para ocultar o cadáver que está apodrecendo atrás dela. Nossa justiça, irmãos, deve ser maior do que isso. Caso contrário, nós ouvimos que Jesus disse antes, caso contrário, não temos lugar no reino de Deus. Seremos deixados do lado de fora, olhando para dentro. Porque tudo se resume a isso. A justiça que temos mostra onde nosso coração realmente está. Se nosso coração foi mudado, se pertencemos a Cristo, se o Espírito Santo, o Espírito de Cristo está operando dentro de nós, em nossos corações, se realmente temos fé em Jesus Cristo, vai ficar óbvio, vai mostrar nossa pureza de coração. Não seremos hipócritas, como esses escribas e fariseus. Não procuraremos cumprir os requisitos mínimos. Resumindo a vida cristã a várias regras, regulamentos fáceis de cumprir, de manter, mesmo que pareçam rigorosos do lado de fora. Nossa vida exterior e nossa vida interior
serão iguais. Em resumo, pareceremos como nosso Salvador. Não perfeitamente, não. Com falhas, sim, com certeza. Com fraquezas, mas com o desejo de viver uma vida unificada, que ficará clara para todos que a viram. A mais importante para o nosso Deus, para quem estamos fazendo todas essas coisas. E agora? Podemos fazer isso sozinhos? Podemos fazer isso com o nosso próprio esforço? Não podemos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da sua justiça. Nós precisamos do seu Espírito desesperadamente. Se percebemos que somos muito mais parecidos com os escribas e os fariseus do que deveríamos ser, isso precisa mudar. E a única maneira de mudar é se procurarmos ser conformes ao nosso Salvador. Novamente, nós estamos ouvindo isso muito nas últimas semanas. Novamente, nós precisamos começar com arrependimento. Nós precisamos que Deus opere em nós a unidade do propósito que discutimos há algumas semanas. A pureza do coração que Jesus falou nas bem-aventuranças. Porque somente se tivermos essa pureza de coração, somente se nossa justiça ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, veremos a Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por essa mensagem da tua palavra. Nós te agradecemos por esse sermão do monte do nosso Senhor, esse sermão perfeito, onde nós ouvimos sobre o cumprimento da lei e sobre nosso Senhor veio para cumprir a lei em todas essas maneiras, mas que não significa que a lei não tem significado para nós, mas que tem mais significado para nós. Senhor, nós sabemos e confessamos que não podemos obedecer à tua lei sem a obra do teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, humildemente, a presença do teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações, para que nós possamos glorificar a Ti, para que nós possamos viver uma vida unida, uma vida que mostra a unidade da nossa vida, que mostra a perfeição do nosso Deus. Senhor, nos ajuda a não ser hipócritas, nos ajuda a viver a vida familiar, a vida no trabalho, a vida na igreja, sempre com essas coisas em mente, sempre reconhecendo que precisamos mostrar que pertencemos a Cristo. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa as congregações em Beberibe, em Camaragibe. Nós sabemos que os irmãos, todos nós estamos sofrendo com a situação, mas ajuda os irmãos a permanecerem fiéis, a fazer devoções familiares, o culto doméstico, até quando não podemos nos reunir na igreja, a ficar na tua palavra, a permanecer no estudo, na meditação da tua palavra, e também a usar os meios que temos para encorajar os irmãos, para manter contato e para mostrar amor para com o nosso próximo. Abençoa os oficiais, o pastor Alexandrino, os presbíteros, os diáconos. Ajuda eles a fazer o trabalho deles nesse tempo também, fielmente, e para o benefício do teu povo e para a glória do teu nome. E abençoa nossas igrejas. Nós somos igrejas pequenas, igrejas fracas. Nós sabemos que precisamos enfrentar essas dificuldades juntas.
Mas nós precisamos da tua sabedoria para fazer isso. Nos dá essa sabedoria que precisamos para que nós possamos aplicar a tua palavra em toda situação em que nós nos encontramos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, até os pecados cometidos nesse culto, e abençoa tudo que nós fazemos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Agora nós temos a oportunidade de dar as nossas ofertas para ajudar nossos irmãos que têm necessidades e também para apoiar o ministério da palavra. E enquanto nós fazemos isso, vamos cantar Salmo 47. Página 27 no Inário, Salmo 47. Que Deus abençoe a oferta e também o sacrifício de louvor que nós oferecemos esta noite. Vinde, pois, nações com jubilações, batei ao Senhor palmas de louvor. Deus, o Altíssimo Ser todos faz tremer. A Ele temer, o grande Rei. Povo submeteu sob nossos pés. As nações baixou e nos exaltou. Deus nos escolheu, nos herança deu. Glória de Jacó, a quem Ele amou. O Senhor subiu, o templo assumiu. Entre aclamações e alegres sons, salmodiai a Deus, Ele é vosso Rei. A Deus glória dai, todos exaltai. Deus se entronizou, povos dominou. As nações chamou, príncipe juntou. A grande nação do Deus de Abraão, porque são de Deus defensores seus, reis da terra que lutam pelo Rei. Deus se exaltou, se glorificou. A congregação pode ficar de pé para confessar nossa fé, usando as palavras do credo dos apóstolos, que nós temos em página 123 no Inário. Em unidade, em união com a igreja de todas as épocas da história e a igreja de toda parte desse mundo, nós confessamos nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós dizemos juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora vamos cantar nosso último salmo, confissão de fé em nosso Deus, até em tempos difíceis, até quando a igreja está enfrentando desafios. Nós temos esse conhecimento que o Senhor é nosso pastor. Salmo 23b, página 24. O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará. Em pastos verdes me conduz e faz-me repousar. As águas calmas leva-me pra alma refrescar, e por caminho justo me conduz por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, me temerei de mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e teu bordão a mim consolo dão. Uma mesa tu preparas-me perante inimigos meus. Com molho à fronte unges-me, transborda o corpo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Misericórdia gozarei em todos os dias meus, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém. 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 Que Deus nos abençoe nessa semana, que nos ajude a lembrar, a fazer o que devemos para viver como nós ouvimos na semana passada, viver como o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Tenha uma boa semana, irmãos.